Eu me lembro que quando meu pai ia fazer supermercado, ele já comprava aquela infinidade de industrializado para o mês para a gente levar para a escola. Então eram 30 biscoitinhos recheados com 30 achocolatados para a gente levar esse combo para a escola e ninguém falava sobre isso ser ruim, prejudicial. Os ultraprocessados são alimentos que passam por diversas etapas industriais e técnicas de processamento, além de conterem aditivos químicos que podem ser prejudiciais à saúde. Todo alimento, quando ele não é saudável, ele tem seus aditivos químicos, seus conservantes, né, os corantes. E aí, se a gente for pensar em relação a corantes, tem o risco de alergia, tá? Se a gente for pensar nos aditivos químicos, tem alimentos aí que podem estar com excesso de sódio, que pode sobrecarregar os rins das crianças e facilitar uma hipertensão. Segundo um estudo do Panorama da Obesidade, 36% das crianças de 6 meses a 2 anos já consomem alimentos ultraprocessados. Entre as crianças de 5 a 9 anos, esse índice sobe para 83%. Especialistas alertam que, além de favorecer o ganho de peso e impactar a saúde, o consumo desses produtos pode levar à seletividade alimentar, dificultando a aceitação de alimentos naturais. Esse excesso desses alimentos, além de atrapalhar uma alimentação mais saudável em casa, leva também a excesso de caloria e, consequentemente, uma obesidade. E as consequências de uma obesidade de um excesso aí de aporte calórico, que é diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e outros problemas aí que vão se ligando. Então, os industrializados realmente não são alimentos que devem ser considerados lanches escolares. Joia cresceu consumindo alimentos industrializados, mas decidiu proporcionar uma alimentação mais saudável aos filhos, uma escolha que se tornou um grande desafio com a entrada do caçula na fase escolar. Quando ele foi para a escola, a criança geralmente ela tem a imunidade baixa por conta do convívio com as outras crianças e aí fica numa sala fechada com uma outra criança que pode ter uma virose, todos adoecem, então ele estava doente quase toda semana. E aí com essas viroses ele perdeu o apetite. E aí com essa falta de apetite, eu cometi um erro que é muito comum a gente cometer. Eu dava só o que era certo, eu deixei de variar a alimentação dele. E aí ele ficou com essa fase de seletividade gravíssima, assim, ele só queria comer aquilo, e eu não conseguia mais inserir nada novo nele. E foi aí que eu conheci a alimentação lúdica. Uma forma criativa de preparar o lanche que se tornou uma inspiração nas redes sociais. Montar uma lancheira saudável pode parecer desafiador, mas é mais simples do que você imagina. Por isso nós estamos aqui com a Joia, que vai explicar pra gente como podemos montar uma lancheira saudável de forma prática e também econômica. Joia, qual é o primeiro passo pra gente conseguir montar a lancheira dessa criançada? Eu acho que o grande ponto aqui é a organização. A primeira dica que eu dou é você organizar isso no papel mesmo durante a semana. Separar os dias da semana e já ir ali dividindo o que você pretende mandar, sempre pensando no essencial da lancheira, que para ter uma lancheira completa a gente precisa de uma opção de carboidrato, uma de proteína e uma frutinha. Vamos começar aqui com o meu dia a dia com a montagem das lancheiras. Vou colocar aqui esse bolinho de milho com flocão, cenoura com flocão, que vai entrar como nosso carboidrato. O milho refogado é uma grande paixão aqui em casa, então se eu puder ter ele todo dia, ele vai amar. Mas como eu já coloquei o bolinho, é dispensável, porque ele também entra como carboidrato. De proteína hoje vai o grão de bico, que com certeza é aquele alimento que faz muito sucesso com as crianças por ele lembrar um salgadinho, sabe? E aqui em casa, sempre que eu mando na lancheira, é o que eu tenho certeza que não vai voltar. E a frutinha, que de forma nenhuma pode faltar. Inclusive, se você for pensar na prioridade da lancheira, é a fruta. E não só pelo valor nutricional, mas pela oportunidade. Hoje vai ser melancia, que eu corto em bolinhas assim para dar esse charme. Para fazer essas bolinhas é muito simples, eu pego uma colher medidora dessas, do menor tamanho da colher medidora e coloco lá, faço a rodinha na melancia e ela dá todo um charme. E aqui, só aqui a gente já teria uma lancheira completa com carboidrato
fruta e proteína. E para quem tem uma rotina corrida e pouco tempo para preparar lanches elaborados, uma ótima alternativa é congelar os alimentos. Eu oriento as famílias, gente, faça bolo de sabores diferentes, congela a fatia. Às vezes, num lanchinho, você tem aquele bolo ali para tirar para a criança. Congela, faz pão, faz biscoito, às vezes traz essa criança até para o momento da preparação, se for possível, de repente uma vez por semana. Isso, além de aproximar a criança da comida, aproxima a criança da família. Além de tornar o preparo dos alimentos mais prazeroso, é fundamental estar atento a outros detalhes que fazem toda a diferença na rotina alimentar das crianças. Trabalhar, sim, a apresentação com os cuidadores, se alimentando daqueles alimentos saudáveis, trabalhar a oferta no dia a dia, mesmo que a criança não aceite, deixa ela olhar para aquele alimento no dia a dia, para normalizar a presença daquele alimento no dia a dia e ver que tipo de alimento ela gosta, porque não adianta, por exemplo, se a criança não gosta de alimento molhado, né, alimento pastoso, eu não vou ficar insistindo, de repente, em oferecer uma cenoura em purê, né, eu vou trabalhar a cenoura raladinha, de repente, se ela gosta mais seco, trabalha essa cenoura ralada numa farofa. Então é importante também saber qual a preferência, a característica do alimento que essa criança quer, para a gente aproximar os alimentos que ela não gosta. E assim descobrir como ela quer esse alimento que inicialmente ela não gosta, de repente ela vai gostar. Só precisa apresentar da maneira que ela prefere. Com essas dicas, fica mais fácil garantir uma alimentação saudável para as crianças, promovendo hábitos equilibrados e evitando os ultraprocessados.